Vamos à correção das questões deixadas na aula passada, certo? Então, vou ler a primeira questão. Os choques elétricos produzidos no corpo humano podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até paralisia respiratória ou fibrilação ventricular. Tais efeitos dependem de fatores como a intensidade da corrente elétrica, duração, resistência da porção do corpo envolvida. Suponha, por exemplo, que um choque produzido por uma corrente de apenas 4 miliamperes e a resistência da porção do corpo envolvida seja 3.000 ohms, então podemos afirmar que o choque elétrico pode ter sido devido ao contato com e uma série de alternativas. Então, os dados do problema são corrente de 4 miliamperes, resistência de 3.000 ohms e a gente vai encontrar DDP. Usando a lei de Ohm, U igual a R vezes I, certo? Antes de aplicar a lei, vamos converter esse miliampere aqui, que é 4 vezes 10 na menos 3 amperes. Então, agora vamos substituir na fórmula. U vai ser igual a 3.000 vezes 4 vezes 10 na menos 3, certo? Para multiplicar, multiplicamos o 3.000 com 4. Então, 3 vezes 4, 12, 0, 0, 0, e abaixa o 10 na menos 3. Para tirar esse 10 na menos 3 daqui, eu preciso tornar esse expoente zero. Por quê? Porque esse expoente virando 10 na zero equivale a 1. Então, eu tornando esse número aqui 1, eu vou retirar a potência, certo? Então, aqui, para mim tornar zero, eu preciso somar 3. Para mim somar 3 no expoente, eu preciso deslocar a vírgula que está lá no final 3 casas no sentido para frente. Então, vamos, 1, 2, 3. Vem parar aqui. Aí, eu consigo somar 3. Então, menos 3 mais 3 me dá 0. Então, vai ficar 12 vezes 10 na 0. 10 na 0 é 1. 12 vezes 1, 12 volts. Aí, você olha nas alternativas e aí, você vê lá na alternativa C, escrito assim, ó. Os contatos de uma bateria de automóvel de 12 volts, né? Então, essa é a alternativa certa. Questão 2. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 60 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 12 amperes. Para que o resistor seja percorrido por uma corrente de 30 amperes, que DDP deve ser aplicada a ele? Então, como é um resistor ôhmico, a resistência é constante, então, a gente vai descobrir esse valor de resistência antes, aplicando a fórmula da lei de Ohm. 1 igual a R vezes I. Então, DDP, U de 60 volts, o R é a resistência que eu vou descobrir e o I de 12 amperes, certo? Aí, a gente vai fazer 60 e o 12 vai passar dividindo, certo? Aí, nós vamos obter uma resistência de 5 ohms, certo? Então, esse valor de resistência, a gente vai usar com a corrente I de 30 amperes para descobrir qual vai ser a DDP, né? Por quê? Porque o resistor é o mesmo, né? Eu só vou aplicar ele com uma corrente diferente. Então, é o mesmo resistor. Então, eu vou descobrir usando a mesma fórmula, U igual a R
vezes I, certo? U vai ser 5 vezes 30, né? U é igual a 5 vezes 3, 15, abaixa o zero, 150 volts, certo, minha gente?